Sanções dos Estados Unidos contra Moraes podem atingir outros ministros do Supremo. Entenda, vamos ver aqui no DCM. Meus queridos, minhas queridas, meus bonitos, minhas bonitas, vamos lá para a gente poder ler e entender. As sanções que o governo Donald Trump pretende aplicar contra Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal podem se estender a outros ministros da corte, conforme informações da colunista Malu Gaspar do Globo. Um texto em revisão nos Estados Unidos prevê que as restrições contra o magistrado sejam reavaliadas a cada 60 dias, com possibilidade de renovação ou de ampliação dependendo da reação de Moraes ou do Supremo Tribunal Federal. Assim, outros integrantes do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário do Brasil poderão ser sancionados a cada reavaliação. Boi, melhor músico de quase todos os tempos, não conheço todos para poder afirmar. Boa, Arthur. Sensacional. De acordo com fontes bolsonaristas envolvidas na articulação, o gabinete do secretário de Estado, Marco Rubio, discute um mecanismo que permitirá a cada nova rodada apresentar ao presidente Trump uma lista atualizada de autoridades brasileiras a serem incluídas nas sanções econômicas da OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. O secretário de Tesouro, Scott Bessent, também participaria dessas decisões. Isso aqui é gravíssimo, tá, gente? Isso aqui é um ataque à nossa soberania, tá, queridos? É um ataque ao mínimo do respeito que o Estado brasileiro deveria ter das autoridades americanas. Rubio mencionou publicamente pela primeira vez possíveis sanções a Moraes na última quarta-feira, durante a audiência na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Isso está sob análise no momento e há uma grande possibilidade que aconteça. E aí tem a fala aqui do Rubio para mostrar para vocês. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you are certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that. Gente, possibilidade aí de sancionar o Moraes. Que terrível isso aqui. As sanções têm sido impulsionadas por bolsonaristas radicados nos Estados Unidos, entre eles Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, atualmente licenciado do mandato. Desde fevereiro, ele tem se reunido com aliados de Trump e congressistas republicanos com o objetivo de pressionar o Supremo em um momento em que a corte avança nas investigações sobre a tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. No caso de Moraes, a argumentação dos aliados de Bolsonaro é que suas decisões impactaram cidadãos e empresas americanas, principalmente após a derrubada de perfis nas redes sociais e a suspensão temporária na plataforma X, controlada por Elon Musk. Outras autoridades na mira. Nos bastidores, a estratégia de ampliar as sanções já prevê novos alvos, embora nenhuma decisão formal tenha sido tomada. Nomes como o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Gilmar Mendes estão no radar. A intenção é desgastar o judiciário brasileiro de forma gradual, criando um ambiente político mais favorável à aprovação da anistia aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro. O modelo segue o padrão das sanções que Trump impôs ao Tribunal Penal Internacional e ao procurador Karim Khan, com reavaliações periódicas. A ofensiva foi inspirada nesse precedente, já tem roteiro definido, segundo brasileiros ligados à articulação. Entre os pontos levantados está o fato de Gonet ter denunciado o bolsonarista Paulo Figueiredo, que possui cidadania americana. Esse detalhe é usado por aliados para traçar um paralelo com o caso do TPI e justificar novas sanções com base na defesa dos cidadãos dos Estados Unidos. Gilmar Mendes também é citado como figura central na corte pelo seu peso político e por ter sido responsável por indicar Gonet à chefia da PGR em 2023. Fontes envolvidas na negociação admitem que a inclusão de novos nomes pode levar meses e dependerá do clima político e da resposta das instituições brasileiras às primeiras medidas contra Moraes. Esposas dos ministros do Supremo. As sanções do governo Donald Trump pretendem impor a Moraes também podem respingar em mais integrantes da corte nas suas respectivas esposas. A Casa Branca estuda ampliar as punições, mirando especialmente esposas de ministros que atuam em escritórios de advocacia. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou magistrados do STF casados com mulheres que são sócias ou atuam diretamente em bancas jurídicas. Atualmente, 4 ministros
do Supremo tem esposas ligadas a escritórios da advocacia. O objetivo seria aplicar sanções financeiras que ampliem os efeitos das medidas contra as morais, atingindo as fontes de renda familiar dos ministros. Pelo raciocínio do governo Trump, os escritórios seriam responsáveis por boa parte do patrimônio dessas famílias, o que justificaria a extensão das punições. Isso aqui é perseguição, tá, gente? Isso aqui é um absurdo completo. Isso aqui é um escárnio. Olha só, lá na Folha Democrata, Congresso recebe projeção de imagem por conscientização sobre doença celíaca. Informação aí da agência Câmara de Notícias. A fachada do Congresso Nacional recebe projeção de frases e imagens nesta quinta, das 19 às 21, foi ontem, na celebração do Dia Mundial da Conscientização sobre Doença Celíaca, enfermidade autoimune causada pela intolerância ao glúten. A data de 16 de maio foi escolhida em homenagem ao nascimento do médico inglês Samuel Guy, o primeiro pesquisador a reconhecer os sintomas da doença que relacionavam a dieta dos pacientes. O glúten é uma proteína encontrada em alguns grãos e seus derivados, que dificulta a absorção de nutrientes de alimentos, vitaminas, sais minerais e água. Sintomas. Os sintomas da doença celíaca em geral aparecem entre os 6 meses e 2 anos e meio de vida, embora alguns casos possam se manifestar na vida adulta. São aqueles: diarreia ou prisão de ventre crônica, dor abdominal, inchaço da barriga, danos à parede intestinal, falta de apetite, baixa absorção de nutrientes, osteoporose, anemia, perda de peso e desnutrição. Diagnóstico feito por exame clínico de médico especialista, que pode requerer ainda biópsia do intestino e exames de sangue. O principal tratamento é a dieta com total ausência de glúten, o que faz com que os sintomas desapareçam. A Lei 10.674, que torna obrigatória a informação sobre a presença ou não de glúten nos rótulos de todos os alimentos industrializados, de forma a resguardar o direito à saúde de pessoas com doença celíaca. A maior dificuldade para os pacientes é conviver com as restrições impostas pelos novos hábitos alimentares. A doença celíaca não tem cura, por isso a restrição alimentar deve ser seguida rigorosamente pelo resto da vida. Os celíacos também devem ficar atentos à possibilidade de desenvolvimento de câncer de intestino e de problemas de infertilidade. A iluminação atende à solicitação do deputado Diego Garcia, do Republicanos, meus caros e minhas caras. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.